Boa noite a todos, bem-vindo à disciplina de manejo e sítio específico. Nós vamos começar com uma revisão sobre agricultura de precisão, sobre conceitos e o estado da arte da agricultura de precisão. Então, para que a gente possa abordar este assunto, nós vamos recorrer a um texto que eu queria confirmar que vocês está aparecendo na tela de vocês. Só um minutinho que eu vou achar ele. Um minutinho só, que apareceu muita coisa aqui na minha tela. Eu fui abrindo um monte de janela aí. Vamos começar com dois textos em português, para ir devagarinho, para a gente associar. Vamos ver agora se eles aparecem. Isso, já está aqui na minha tela e já vai estar na tela de vocês. Muito bem. Então, estão visualizando aí o texto, né? Sim, perfeitamente. Tá. Então, aqui é uma introdução à agricultura de precisão, um texto que foi publicado já há algum tempo aqui na revista Ciência Rural. E então ele contextualiza, né, o surgimento da agricultura de precisão como uma vertente da busca da eficiência, né, em todos os setores. E na agricultura não é diferente, né? Nós somos vamos dizer assim, instigados a produzir mais com menos. Esse é o conceito, né? Mais com menos. E paralelo a essa busca por eficiência, também nós temos a evolução de diferentes campos, né? A informática, o geoprocessamento, né? Os sistemas de posicionamento global e muitas outras tecnologias. Hoje nós vivemos o processo da digitalização do agro, né? E tudo isso acaba impactando a sociedade, né? e impactando a agricultura. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um conceito, né? Embora o conceito ele possa ser assim, eu gostaria que cada um de vocês depois construísse o seu próprio conceito, né? E me mandasse isso. Mas nós vamos ver alguns conceitos, né? A agricultura de precisão, né? Ela é conhecida Precision Agriculture, né? Precision Farming, Site-Specific Crop Management. Então, são sinônimos, né? Agricultura de precisão, ou manejo de cultura e de solo, sítio específico. A diferença assim, do manejo sítio específico, depois nós vamos ver um dos autores que eu gosto muito, né? Que ele diz assim, o manejo sítio específico, o pequeno agricultor já fazia o manejo sítio específico. Nós estávamos falando da cultura do tabaco, né? O pequeno agricultor, na cultura do tabaco, praticamente ele tem como fazer o manejo sítio específico, ou se nós formos para uma lavoura de arroz aqui na região central do Rio Grande do Sul, também nós vamos ter o manejo sítio específico, aquele manejo localizado. Só que não é exatamente isso que nós estamos referindo por agricultura de precisão. A agricultura de precisão seria quando você usa tecnologias para alcançar o manejo sítio específico. Então, tem uma sutil diferença aí entre você fazer um manejo sítio específico sem nenhuma instrumentação, aí você estaria fazendo um manejo sítio específico, mas não dentro do conceito de agricultura de precisão. A agricultura de precisão é quando você utiliza essas ferramentas modernas, tecnológicas, para fazer o mesmo objetivo. Então, uma outra questão que se discute muito nessa parte de conceituação é que a agricultura tradicional ela considera as áreas como homogêneas. E o conceito de agricultura como áreas homogêneas faz com que a gente aplique insumos pela média. E
fertilizantes defensivos, irrigação, tudo pela média, né? E a agricultura de precisão, ela valoriza a variabilidade que existe numa determinada área. Nós vamos já conceituar logo a seguir as variabilidades, mas falando da variabilidade espacial, nós temos um tipo de variabilidade que nós conseguimos manejar através de drenos, de sistema de irrigação, ajuste de população, fertilização, e tem outro tipo de variabilidade que não é possível corrigir. Então, nós temos duas estratégias na agricultura de precisão. Ou nós trabalhamos para reduzir ao máximo possível a variabilidade, ou então nós nos adaptamos à presença dela. Então, essas são duas correntes assim de pensamento. Nos anos mais recentes, está evoluindo muito essa tendência de adaptarmos à existência de zonas de manejo ou de ambientes de produção. Então, numa mesma área, você pode ter mais de um ambiente de produção. E esses ambientes, normalmente, são ambientes de alto, médio e baixo potencial produtivo. E, às vezes, isso se dá pelo relevo, se dá pela profundidade de horizonte, pelo tipo de solo, pela textura, que às vezes são parâmetros mais difíceis de a gente espacializar. Mas uma vez que você conhece essa variabilidade que ocorre no seu talhão, na sua lavoura, você passa a manejar essa variabilidade de acordo com o seu conhecimento. Então, uma das definições mais clássicas de agricultura de precisão é aplicar a quantidade necessária no local correto e no momento adequado. Então, a primeira é aonde que eu vou aplicar essa quantidade, ou esse insumo. O segundo é qual a quantidade que esse local está demandando deste insumo. E o terceiro é procurar fazer isso no momento correto, e depois alguns adicionaram a fonte correta quando se trata de fertilizante. Mas esse é o conceito, né? Você tem um conceito de aplicar a quantidade necessária no local correto e no tempo e na fonte mais eficiente, no tempo também correto. Então, aqui foi eles dizem que o Manzato et al. Foi quem formulou isso. Eu já vi outros autores, parece que assim, esse é quase como um mantra aí da agricultura de precisão, sabe? Local, momento, quantidade. Para áreas cada vez menores e mais homogêneas, tanto quanto a tecnologia e os custos envolvidos o permitam. Então, deixa eu explicar isso para vocês assim. Se eu estou numa grande propriedade do Mato Grosso, lá que nós estávamos falando, da Pamplona, da SLC, uma grande propriedade, aí, fica difícil você querer fazer uma amostragem de solo 1 ponto por hectare se você tem 20 mil hectares para serem amostrados. Então, você vai ter que estabelecer uma estratégia que seja compatível com a área que você tem. Mas, no mundo ideal, nós vamos procurar áreas homogêneas, mas que essas áreas homogêneas elas façam sentido com relação à tecnologia que eu tenho disponível e os custos que eu vou ter para poder conhecer essa variabilidade. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, eu posso querer fazer taxa variável de nitrogênio a cada 1 hectare. Mas a pergunta é assim, quanto que vai me custar para conhecer essa variabilidade e se eu tenho equipamentos capazes de fazer uma taxa variável por hectare? Ou eu posso chegar
assim, no extremo, é tentar fazer agricultura por metro quadrado ou agricultura por planta. A Universidade de Nebraska, ela diz que hoje ela tem tecnologia de fazer fertilização planta a planta. Mas não quer dizer que isso seja comercial, né? Assim, a tecnologia existe, mas ela não é comercial. Então, essa questão do custo e do equipamento que você tem é importante, porque você tem que ter um casamento. Você vai ter o diagnóstico da variabilidade, mas aí você tem que ver que equipamento que você tem para fazer essa intervenção sítio específica. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, mas eu vou tentar ilustrar com alguns exemplos. Da semeadora, que o Ayrton estava falando aí do sistema PET System e outros sistemas. Nós podemos ter desligamento de seção, nós podemos ter desligamento linha a linha, mesma coisa no pulverizador, nós podemos ter uma seção de bicos ou simplesmente bico a bico. Nós podemos ter um sistema de irrigação que ele, uma parte do pivô, por exemplo, o terço final, ele aumenta a vazão para poder compensar. Então, nós podemos ter diferentes intervenções. Então, nós temos que conhecer o equipamento que nós possuímos. Na verdade, está avançando muito rápido essas coisas que a gente pensava que ia demorar para fazer linha a linha, e hoje em semeadoras é impressionante, né? Se a gente voltasse 10 anos atrás, eu tinha essas conversas com o colega Cristiano Bus, né, da Stara, e a gente dizia assim, olha, hoje nós temos tecnologia para fazer desligamento de seção em pulverizadores. Ainda para o pulverizador, como você está aplicando um agroquímico, faz sentido você buscar o bico a bico, porque você pode reduzir aí 12% de cauda, 7% de cauda, e isso, a cauda, o produto é caro e a contaminação do ambiente é importante. Mas para semente, isso aí vai demorar para chegar, né? E quando a gente viu, já estava aí o desligamento linha a linha, como uma tecnologia dominada e com custo baixo. Então, essa questão do custo da tecnologia, uma vez que ela é desenvolvida, ele baixa muito rápido, né? E a mesma coisa para nutrientes, né? Para fertilizantes, etc., todas as áreas. Então, lembre-se que o custo envolvido é importante. Então, a agricultura de precisão, né? Ela está alicerçada na era da informação, na indústria, né, que a gente chama indústria 4.0, né, também ela e com isso aí a gente procura fazer uma aplicação, uma intervenção mais assertiva. E ao fazer essa intervenção mais assertiva, nós temos consequências econômicas, consequências em termos de produtividade e ambientais. Então, é fundamental que a tecnologia venha para isso, né? O Batchelor, ele cita que a agricultura de precisão, na verdade, é uma filosofia de manejo, né? Em que os produtores são capazes de identificar a variabilidade dentro de um campo e manejar essa variabilidade para aumentar a produtividade ou o seu retorno econômico. Essa parte do retorno econômico é bem importante, porque mesmo que você não consiga provar que você está aumentando a produtividade, você pode, em muitos casos, provar que você está tendo um retorno econômico, porque dentro desse conceito, produzir mais com menos ou produzir a mesma coisa com menos, né? Então, é muito importante isso aí. E hoje a agricultura de precisão se aplica praticamente a todos os insumos, né? Ela se mistura hoje com a agricultura digital. E de fato, assim, o início da agricultura de precisão está muito alicerçado em máquinas e na parte de solos. E com a agricultura digital, com imagem de satélites, drones, etc., ele vai muito também no diagnóstico
do estado nutricional, ou do estado sanitário, etc., da lavoura durante o seu desenvolvimento. A gente chama disso in season, durante a estação, que até então a gente não tinha muitas ferramentas para o acompanhamento da lavoura. Então, todas essas plataformas digitais, né, que hoje a gente possui, FieldView, AT-Farm da Yara e tantos outros aí, elas permitem que você acompanhe como é que está o desenvolvimento da sua lavoura, a ponto delas apresentarem uma correlação bastante elevada com o mapa de produtividade. À medida que a lavoura vai avançando, a relação entre esse imageamento e a produtividade final, ela realmente ocorre. E a outra questão é que você pode definir zonas, aquelas zonas, os ambientes. Hoje, as imagens de satélite, elas estão sendo muito utilizadas para definir ambientes quando você não tem todas as outras informações de suporte, por exemplo, mapas de colheita, ou condutividade elétrica, ou um acúmulo de mapas de colheita que permita definir isso com uma assertividade. Então, a agricultura de precisão, né, ela realmente ela evolui muito rapidamente, né, desde que ela foi lançada, e a base dela, né, ela teve um impulso com o sistema de posicionamento global, né? Então, na verdade, muita gente confundia a agricultura de precisão com o sistema de posicionamento global, né? Que é uma tecnologia, como você sabe melhor do que eu, né? Militar, e que se tornou disponível para uso civil, se aplica largamente em tudo e inclusive, né, na agricultura. Aliás, vários equipamentos da agricultura de precisão, eles são de uso militar e que depois se transformam em uso civil. Eu me surpreendi, né, quando eu vi nos Estados Unidos que o quadriciclo, por exemplo, era um equipamento militar que era usado para explorar terrenos de difícil acesso antes dos tanques. Então, ele precedia os tanques que se locomoviam com baixa velocidade, com dificuldade. Então, você ia com o quadriciclo, explorava o terreno, já escolhia os melhores trajetos e depois vinham os equipamentos pesados. E isso migrou para a agricultura e para a área de lazer também. Eu conto para vocês uma história, eu sempre gosto de brincar um pouco, né? Eu fui visitar um produtor, sabe? Lá no Paraguai. E ele fazia muita coisa de rotação de culturas, fazia a utilização de braquiária, e a área dele é grande, sabe? E ele me convidou para ir num desses quadriciclos, né? Só que ele dirigia aquele quadriciclo dele a 80 km por hora, né, nas estradas. Então, para ele, aquilo era uma emoção. Cada vez que ele ia acompanhar a lavoura, ele tinha um divertimento, né? Para mim, realmente foi uma aventura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar num desses quadriciclos aí, que são para terrenos íngremes, mas é impressionante como ele pode alcançar uma velocidade aí alta. E nesse dia aí tinha chovido, sabe? Então foi um rally aí com os quadriciclos. Não recomendo isso no quadriciclo amostrador de solo. Aí o nosso agrícola é um pouco diferente desse outro para fins esportivos. Mas foram usos sociais de um equipamento que foi inicialmente projetado para uso militar. E assim foi o GPS também, todo o sistema de posicionamento, e que hoje a gente usa largamente, né? Outra questão que os teóricos assim colocaram inicialmente é que se acreditava que a agricultura de precisão ela faria mais sentido em áreas desuniformes, e que se a área fosse uniforme, não faria muito sentido fazer agricultura de precisão. Mas isso era uma visão, acho assim, muito apegada ao solo. Hoje em dia não faz mais muito sentido isso.
mas no início se acreditava que você teria uma maior chance de retorno em áreas que eram naturalmente desuniformes. Assim, vários autores contribuem para a base da agricultura de precisão, mas este senhor aqui, o Blackmore, ele talvez seja considerado aí assim, um dos pioneiros da agricultura de precisão no mundo, né? O Blackmore, depois eu vou mostrar para vocês a tese dele, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente num congresso e até tomar uma cervejinha com ele aí, né? Uma pessoa bem acessível, assim. Hoje ele trabalha, o Blackmore, hoje ele trabalha com robótica. Ele criou uma empresa de robótica e ele é professor de umas 6 universidades aí, espalhadas pelo mundo. Então, sempre foi uma pessoa assim, muito pioneira, né? Eu vou mostrar para vocês depois a tese de doutorado dele em seguida. Então, o Blackmore, quando vocês verem aí, é um dos papas da área, né? E o termo, né? O termo de agricultura de precisão é isso, né? Aumentar a eficiência de processos na agricultura. E ele mostra que é uma tecnologia em desenvolvimento, né? E isso a gente pode acompanhar por essas vertentes, que ela tá longe, né? A agricultura digital, interessante, como eu disse para vocês, 2 vertentes eram muito grandes assim da agricultura de precisão, né? A questão do solo, a amostragem do solo, conhecer o solo, a variabilidade do solo, e a questão das máquinas, né? E a agricultura digital, transformar tudo para nuvem, ele se descola um pouco desse movimento inicial, e eu acho que é muito interessante isso, porque uma das dificuldades que a gente tem é fazer a agricultura de precisão ser acessível a um grande número de produtores, né? Então, outros autores aqui vão falar do solo. Eu queria, então, que vocês parquem em Blackmore, que vocês lessem, esse material vai ficar para vocês, né? E é importante, né, que vocês formulem a sua própria o conceito. Esses 2 professores aqui, o Dallmayr e o Schlosser, o professor Fernando Schlosser, da engenharia agrícola, né, mecanização, e o professor Arno Dallmayr é meu vizinho aqui. Se eu abrir a porta aqui, andar umas 3 casas no bairro aqui, mora o professor Arno, é um professor que eu tenho um carinho muito grande aqui, além de ser meu vizinho, foi meu professor também. E o professor Dallmayr, ele assim, trabalhou muito próximo sempre da John Deere, e junto com o professor Schlosser, então eles descreveram, né, que a agricultura de precisão engloba o uso de tecnologias para o manejo de solo, insumos e culturas, de modo adequado para as variações espaciais e temporais. Esse conceito de variação temporal ele é muito importante. Nós vamos ver que o Blackmore trabalhou muito com esse conceito de variabilidade temporal. E isso remete a uma nova forma de manejar, né, a agricultura, com base no sensoramento remoto, o uso de informações geográficas e o sistema de posicionamento global. Então, geralmente um sistema de posicionamento, um sistema de informação e o sensoriamento remoto ou próximo. Então, as vertentes, eles dizem que a agricultura de precisão, né, se encontra ainda, né, em constante transformação, sem dúvida nenhuma, e os benefícios, né? O que a gente pode esperar da agricultura de precisão, né? Redução do risco da atividade agrícola. Então, a gente nota que na Europa é muito utilizado a agricultura de precisão, ou algumas ferramentas da agricultura de precisão, por essa questão ambiental. Então, alguns países da Europa, por exemplo, você tem limitação do uso de nitrogênio, porque os lençóis freáticos já estão contaminados com nitrato. Então, o agricultor ele tem uma dose de nitrogênio máxima e com isso ele tem que provar que ele aplicou essa dose. E a agricultura de precisão
é uma das ferramentas. Outros países têm restrição ao uso do glifosato. Então, o glifosato só pode ser comprado mediante um receituário agronômico, mas você tem que provar que você aplicou aquela dosagem permitida. Então, eu não posso colocar, por exemplo, 3 ou 4 litros por hectare, porque isso excede a dosagem que é permitida. Então, assim, a rastreabilidade da atividade agrícola ela pode ser utilizada com a finalidade de você ter um controle ambiental, e isso ocorre muito na Europa. Vários países utilizam dessa estratégia. Outra questão é a redução dos custos de produção. Na verdade, para a fertilidade do solo, esse aqui era o início, né? A gente tinha que colocar dessa forma. A gente dizia assim, olha, o senhor vai gastar mais em amostragem de solo, mas depois nós vamos economizar em fertilizantes ou corretivos. Bom, nem sempre era assim, porque às vezes você fazia uma amostragem de solo e, na verdade, você precisava colocar muito mais calcário, precisava colocar muito mais fósforo, e depois o agricultor nos cobrava, dizia assim, mas você não disse que ia reduzir os custos? Os meus custos aumentaram. Não, mas aumentaram porque nós estamos equilibrando a sua terra, né? Então, nem sempre a redução de custos ela é factível, depende muito da área. Mas o conceito é você tirar da área que já tem nutrientes em excesso e procurar colocar esse fertilizante na área que está em déficit. Eu fiz um treinamento em agricultura de precisão e fertilidade do solo na Alemanha, na sede de pesquisa da IARA. E lá, um instrutor, né, ele manifestou que existem duas filosofias, né? Uma filosofia que é essa que eu estava falando para vocês, que é tirar do mais rico e dar para o mais pobre. E essa filosofia lá na Europa eles conhecem como a filosofia ou a estratégia, né? Eu não gosto muito dessa palavra filosofia, não deveríamos popularizar ela tanto, né? Mas a estratégia de tirar do rico e dar para o pobre era a estratégia de Robin Hood, aquele que ficava na floresta, né? E quando passava uma pessoa rica, ele acabava assaltando. Então, tirar da onde tinha uma alta fertilidade e colocar o insumo para a zona de baixa. Mas existe uma outra estratégia que é o contrário dessa, que é você tirar da zona mais pobre e colocar na zona mais rica. E essa estratégia eles chamam do King John. O rei João, então, ele fazia os trabalhadores plantarem nas suas áreas e cobrava pesados impostos. Então, ele já era rico e ainda tirava da população, né, boa parte das suas riquezas e concentrava para ele. Alguém vai dizer assim, tá, professor, mas essa estratégia do King John aí não faz sentido nenhum, né? Bom, ela faz sentido se você considerar o potencial produtivo. Então, se a zona rica ela já é uma zona de maior potencial produtivo, não faz muito sentido você diminuir a adubação nessa zona, porque ela naturalmente tem um potencial produtivo maior. Por outro lado, se a zona pobre é uma zona que é pedregosa, solo arenoso, declivoso, etc., você pode ajustar a sua adubação de acordo com o potencial produtivo. E aí a teoria do King John pode fazer sentido. Bom, então aí nós já estamos em estratégias de fertilização. Mas a tomada de decisão ela é uma tomada de decisão com base em informações, né? Muitas vezes na agricultura a tomada de decisão ela é feita de forma empírica. Você tem o controle da situação, né? Ou pelo menos você tem essa percepção que você consegue acompanhar o que está acontecendo na sua lavoura como um todo. Eu gosto muito disso, tem uma palavra que chama em inglês que é o scouting,
o acompanhamento da lavoura, né? Normalmente o acompanhamento da lavoura a gente faz por estradas, né? Mas é difícil, você não tem como caminhar numa lavoura de milho, por exemplo, e já com uma imagem de sensoriamento, satélite, VANT ou o que for, você consegue acompanhar melhor como é que está o desenvolvimento da sua área. Finalmente, todas as informações, a expectativa que conduzam a melhor produtividade, uma melhor gestão, mais tempo livre para o administrador. Esse aí, diria para vocês, na verdade, processar todas essas informações sempre foi um gargalo aí da agricultura de precisão. Muitas vezes é necessário contratar uma empresa terceirizada para fazer essa gestão, mas a tendência do processamento na nuvem e todas essas coisas é simplificar. Então, eu acho que essa é uma demanda, né, que muitos agricultores, consultores nos dizem, quando isso aí estiver mais simples, aí eu vou aderir. E melhoria do ambiente. Então, como eu falei para vocês, a agricultura de precisão, em vários países, o principal apelo é o apelo ambiental. O Batchelor, que é o outro autor, aí fala em aumento do retorno econômico, que é muito importante, né? E aí os outros são similares. Então, basicamente, esses são conceitos que eu queria que vocês lessem, depois estudassem, e eu vou cobrar de vocês aí a formulação de um conceito próprio vosso. Nós vamos ver mais algum material aqui sobre esse tema. Deixa eu compartilhar com vocês do professor Molim. Opa, mas não esse aqui ainda, desculpe. Não. Aqui. Estão acompanhando a tela aí, gente? Sim? Alô? Sim, professor, estamos acompanhando. Ótimo, perfeito. Sim, estamos. Maravilha. Bom, outro autor assim muito importante na história da agricultura de precisão no Brasil é o professor Molim, né? O professor Molim, realmente, eu acho que assim, a obra dele é muito grande, é vasta, muitos artigos publicados, e ele também, né, coloca o que é a agricultura de precisão e o estado da arte e sensoriamento, né? Então, já avança um pouco para o sensoriamento. Então, nesse artigo aqui, ele fala que a agricultura de precisão não é algo recente, né? Porque, na verdade, essa tentativa de dividir as lavouras em parcelas e tratá-las de forma homogênea, né? Isso é muito antigo, mas, como eu disse para vocês, né? O manejo sítio específico ele é antigo. Mas a agricultura de precisão ela é dependente das novas tecnologias, pelo menos é dessa forma que eu concebo, e depois eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso, né? A ideia do tratamento localizado de pequenas porções da lavoura com base em informações também não é algo tão recente. Um dos outros autores, que é assim, um cara muito influente, é esse Lauer, Berg e De Boer. Nós vamos ver os trabalhos dele. Eles citam que provavelmente o primeiro trabalho que foi feito foi na área de solo, sabe? Por Leslie e Bauer, em 1929. Porque o que aconteceu nesse trabalho? Eles fizeram uma amostragem intensiva em 17 hectares. Fizeram 23 amostras de solo. E aí eles fizeram o primeiro mapa assim, de variabilidade espacial do pH, ainda na década de 30. Mesmo que eles não tivessem nenhum equipamento para aplicar calcário à taxa variável, foi o primeiro trabalho, quase um trabalho de topografia, sabe? Era tudo. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra em que foi apresentado esse trabalho, uma revisão histórica, né? E as parcelas eram todas com piquete, sabe? E o levantamento delas, as coordenadas, eram
com teodolitos, instrumentos da topografia. Mas, de fato, eles conseguiram fazer o primeiro desenho de variabilidade espacial do pH, ainda em 1929. Então, isso é um clássico, né? E, a partir daí, a coisa foi avançando muito rapidamente, né? De uma curiosidade de que você poderia espacializar atributos de solo, avançou tremendamente, né? Mas eu queria que vocês guardassem, essa é uma citação clássica desses dois autores. A agricultura de precisão, então, é um método de administração cuidadosamente detalhada do solo para adequar a diferentes condições encontradas em cada pedaço da lavoura, tendo em vista a desuniformidade intrínseca dos solos. E, de novo, vem o GPS como sendo, diz assim, a primeira tecnologia que impulsionou realmente a agricultura de precisão, né? Essa ideia de não tratar mais os campos como homogêneo, isso aí também ficou muito caracterizado, e a necessidade de uma intensificação na coleta de dados. No caso de solos, como eu disse para vocês, a origem da agricultura de precisão ela está muito associada a duas ferramentas que nós já vamos falar logo a seguir aí, que era um mapa de amostragem de solo e taxa variável de fertilizantes e o mapa de colheita. Essas duas ferramentas aí foram as ferramentas iniciais da agricultura de precisão. E a partir daí, hoje você tem aplicações assim as mais diversas da agricultura de precisão, né? Na vitivinicultura, você pode usar a reflectância para decidir em que momento você vai fazer a colheita. A mesma coisa ocorre com o café. E aí você não mistura. Você faz, por exemplo, uma colheita de uvas com um determinado grau Brix, que vai dar um tipo de vinho, e você deixa aqueles cachos com um grau Brix mais baixo, ou com características não desejáveis, para uma colheita num segundo momento. A mesma coisa acontece com o café. Você, utilizando as ferramentas, você pode fazer a separação da colheita no campo. E isso tem uma série de consequências em termos de conseguir um mercado mais interessante, né? Então, é muito aplicado em diferentes escalas, não é só nas intervenções, pode ser aplicado em muitas oportunidades, né? Inclusive no momento da colheita. Uma das coisas que o pessoal comenta que a agricultura de precisão fez sentido, porque quando você tinha pequena propriedade, o agricultor ele tinha o controle da propriedade, mais ou menos o que acontece na lavoura de fumo, né? Você tem aí 2, 3 hectares e o agricultor tem um controle desses hectares. Ou de uma situação que eu conheci lá na África, né? Que eles chamam do Garden Farm. São lavouras com 1,5 hectares, 2 hectares. Então, o agricultor ele tem o controle da sua área. Mas quando nós estamos falando numa SLC, numa família Mazzucchi, grandes grupos, né? Nós aí estamos falando em 20 mil hectares, 10 mil. Como é que você vai conhecer em detalhe 10 mil hectares? Por melhor memória que você tem, é impossível, né? Então, aí faz sentido você recorrer a toda as facilidades da computação, né, para poder ter a informação. Então, tipicamente, a agricultura de precisão, à medida que as áreas aumentam, se torna mais complexa, ela demanda um processamento de informações. Eu concordo com isso, né? E uma das primeiras áreas do mundo onde a agricultura de precisão foi aplicada assim, em larga escala foi o cinturão do milho, né? E que se aplicou, né? E assim também na Europa
foi aplicada. E a ideia, né, é aplicar os insumos de acordo com a necessidade, né, do ambiente, e a gente já falou que essa necessidade do ambiente depende da nossa capacidade de caracterizar a variabilidade. Eu devo dizer para vocês assim que a gente não deve perseguir essa variabilidade a qualquer custo. Uma das coisas que a gente era muito criticado, eu trabalho com agricultura de precisão há 20 anos, né? E quando a gente tentou publicar os primeiros artigos, assim, a gente levava muita crítica porque o pessoal dizia: ah, mas você não tem geoestatística, esse teu trabalho não tem geoestatística. E aí o pessoal começou a estudar a dependência espacial de cada nutriente, e para fósforo era uma loucura, sabe? O fósforo, como ele é imóvel no solo, tinha uma variabilidade espacial a cada 20 metros, 30 metros. Então, poxa vida, se eu fosse querer caracterizar a variabilidade espacial do fósforo, eu não conseguia fazer agricultura de precisão, né? E de fato, assim, a gente tem que ter uma ideia de que nós queremos áreas homogêneas, mas tem que analisar muito o custo e o retorno de você conhecer uma área tão pequena e não ir buscar a caracterização da variabilidade espacial como um objetivo final. Esse foi um problema da agricultura de precisão, porque, na verdade, a caracterização ela é uma operação meio. O fim é a aplicação e a mensuração do resultado dessa aplicação. E isso, em algum momento, a gente perdeu aí na história da implantação. Bom, eu gostaria que vocês lessem esse artigo do professor Molin, com calma, com a devida calma, né? Porque ele é um clássico. Aqui nós temos um gráfico que ele mostra essa questão do solo, né? E eu disse para vocês que uma das vertentes muito fortes da agricultura de precisão é a área de solos, e eu me sinto muito confortável, portanto, para trabalhar com ela, né? Porque é a minha área de formação. Mas veja o seguinte, o solo A, o B, ele tem um teto produtivo mais baixo do que o solo A. E aí a questão é assim, como que nós vamos manejar o solo B e o solo A? Então, o solo B eu posso trabalhar com um nível de fertilidade mais baixo, porque o teto produtivo é mais baixo. Já no solo A, eu vou trabalhar com um nível de fertilidade mais alto, porque o potencial produtivo é mais alto. E aí, eventualmente, isso pode implicar na teoria, na estratégia do King John. O coitado do solo B, ele já é mais pobre e ainda pode ter uma dose menor de fertilizante. E o solo A, que já é mais rico, pode ter uma dose maior, exatamente porque ele tem um potencial produtivo maior. Bom, isso é uma das primeiras coisas que a agricultura de precisão nos permite, né? Então, as etapas, né? O sensoriamento, obtenção de dados, manipulação de dados. Essa manipulação parece assim, mas é o tratamento dos dados, não que você vai torturar os dados aí. Você vai interpretar os dados. O controle, a localização, informação geográfica. E assim, a área da engenharia foi uma área que dominou muito a agricultura de precisão por muitos anos, né? Exatamente por ela ter essas interfaces da mecanização. Mas, como eu disse para vocês, hoje, essencialmente, a agricultura de precisão é uma área multidisciplinar. E ela tem que ser um campo assim, ela tem que ser um campo para pessoas da informática, para agrônomos, para biólogos, para todas as áreas aí que interferem no sistema produtivo. Então, ninguém, no início, assim, muitas pessoas, professor, eu não entendo muito de engenharia, na mecanização não é a minha área, solos não é a minha área. Não, mas hoje em dia, realmente é uma área essencialmente multidisciplinar. A pessoa, não existe nenhuma pessoa que vai dominar todas as etapas da agricultura de precisão, isso é outra coisa. Muitas pessoas assim achavam que porque elas dominavam um software, não, agora eu sou especialista em agricultura de precisão, eu domino um software. Bom, esse é uma etapa do processo. Necessariamente não é esse o fim. Ele é importante, sem dúvida que é importante, mas não é o fim.
Né? E, bom, aí o professor Molin aqui vai falar um pouco dos sensores, sensores diretos, né? Um dos primeiros sensores que, como eu disse para vocês, foi o de fluxo de grãos, os monitores de colheita, né? Então, realmente, esse aí foi uma etapa importantíssima da história da agricultura de precisão, né? E aí, a São Paulo tem os primeiros trabalhos da Unicamp, né, foram muito importantes. Houve um interesse muito grande pela agricultura de precisão. Depois desse interesse, houve um refluxo e foi retomado depois já numa possibilidade de abrir em larga escala. Então, os mapas de colheita, depois nós vamos estudar, o Blackmore foi assim, um clássico, né? E ele fala que na Inglaterra, então, os mapas, os monitores de colheita desde 1991. Então, vejam que são os marcos históricos da evolução da agricultura de precisão, né? E aí, à medida que vão surgindo os equipamentos, aqui nós temos os primeiros mapas aí, né, de colheita, mostrando que existia uma variabilidade muito grande de produtividade nos nossos campos, né? Esse aqui é de 1996, professor Molin, já fazendo esses mapas. No projeto Aquários, que a gente estava falando aí, os primeiros mapas aí que eu tive a oportunidade de trabalhar foram em 1998, 99 aí. A gente já tinha essa tecnologia aqui no Rio Grande do Sul e eu particularmente tive a oportunidade em 1999 de trabalhar antes do projeto Aquários em Palmeira das Missões e depois no projeto Aquários a GCO era nossa parceira e ela disponibilizou uma colhedora com mapa de colheita e, mais do que isso, ela trouxe um técnico da Inglaterra para fazer cursos para nós aqui em Santa Maria. Nós tivemos um curso de uma semana aí de mapas de colheita. Na época, tudo parecia assim, extremamente complexo e que hoje é uma coisa extremamente corriqueira. Bom, vocês vão ler isso aqui com calma, né? O objetivo é motivar vocês à leitura, porque a gente não consegue fazer uma boa construção sem leitura. Construção de ideias e para que a gente possa se expressar adequadamente. Então, eu gostaria que vocês lessem. Não é um material que está atualizado, assim. O objetivo disso aqui é contar um pouco a história através da biografia. Esse é o ponto, né? Então, esses dois materiais, se vocês lerem, um mais conceitual, esse do professor Molin, e eu vou abrir um terceiro aqui, mais assim, para que vocês possam conhecer um pouquinho da história por trás da agricultura de precisão aí. Me confirmem, por favor, se vai aparecer na tela de vocês. Apareceu? Sim? Sim. Ótimo, obrigado. Apareceu. Muito obrigado. Então, essa aqui, olha, foi a tese do Dr. Simon Blackmore. O papel dos mapas de colheita na agricultura de precisão. A tese dele foi defendida em 2003 e foi assim um marco, né? E eu tenho a tese dele, né? E se alguém tiver interesse em ler toda a tese aí, é um trabalho histórico, né? Vou entrar aqui nos capítulos. Foram gerados vários artigos, né? Ele foca muito sobre os mapas de colheita, né? Os resultados. Fala também dos princípios da agricultura de precisão,
da expansão da agricultura de precisão em outras culturas, por exemplo, chá na Tanzânia e no Sri Lanka, o arroz no Japão e na Coreia, né? Então, na Arábia Saudita, ele propôs muitas coisas assim, né, em relação ao mapa de colheita, né? Como filtrar dados, como interpolar dados, os erros contidos no mapa de colheita, erros de entrada de lavoura, erros de preenchimento do transporte de grãos, porque eu queria que vocês entendessem assim nessa primeira aula, né? A colhedora, nós estamos, o grão está entrando lá na plataforma. E esse grão ele vai viajar, a gente chama a viagem do grão numa colhedora, né? Então ele é transportado, uma parte dos grãos já pode até cair antes, né? Se, por exemplo, está muito seca a cultura, o próprio molinete ali, ao bater no grão, já pode o grão nem vir para dentro da máquina, mas vamos assumir que a velocidade do molinete está lenta e o grão está entrando para a máquina. Aí ele vai ser conduzido até as peneiras, onde que vai ser separado a palha do grão. Algum grão já é jogado fora também nesse processo. Aí ele passa por uma peneiragem, passa por 2 peneiras, 3, aí ele vai para um elevador, e nesse elevador, às vezes, nós temos um sensor, um feixe de luz, e aí que ele vai medir a quantidade de grão que está passando ali. Se não, os primeiros sensores, os primeiros mapas de colheita não era com esse sensor luminoso. Na verdade, esse grão era transportado pelo elevador, e quando ele ia ir para a armazenagem, ele era jogado contra uma placa, e por deformação da placa, por impacto, era medida a quantidade de grão, e aí ele caía no graneleiro. Então, na verdade, esse tempo entre ele entrar através do molinete na plataforma até chegar ao elevador, esse tempo a máquina está se deslocando. Então, na verdade, o mapa de colheita ele tem uma série de situações aí que tem que cuidar para que a gente tenha realmente um mapa confiável. E os primeiros erros que a gente tinha é que, às vezes, a plataforma não era totalmente preenchida, você tinha 25% da plataforma sem grãos, então você subestimava a produtividade da área, ou, às vezes, você tinha uma bucha, a gente chama de bucha, né? Não é um termo muito técnico, mas você tinha muitos grãos entrando na máquina e você pisava ali na embreagem e deixava o sistema de trilha funcionar um pouquinho. Então, o que acontecia? Estava passando um grande volume de grãos, mas a máquina não estava se deslocando. Então, o sensor estava dizendo, a colheita foi lá para 25 toneladas. E isso não era verdade, porque era grão que tinha sido represado e que, de repente, foi computado numa curta distância. Mais ou menos eu comparo com o caso do Covid, aí, que quando chega final de semana, a gente tem subnotificação, quando chega na segunda e na terça, vem aquela enxurrada de dados que deixaram de ser registrados durante o final de semana. Com o mapa de colheita acontecia algo parecido. Então, aí foi colocado isso, e uma das características dessa tese é que ela falou assim com clareza a tendência da variabilidade espacial e temporal. Então, ele tratou com muito carinho essa questão da variabilidade temporal, que estava nos escapando aí no início da agricultura de precisão. E eu ilustro isso para vocês da seguinte forma. Soja na várzea. Quando chove demais, a várzea se torna pouco produtiva. Então, a área de baixada, você vai dizer, bom, essa área aqui tem um comportamento de baixa produtividade. Mas no ano seco, essa área de baixada que é a mais produtiva. E aí, no ano seguinte, ela se torna mais produtiva. Então, quando você tem situações como essa, fica difícil você tratar a variabilidade, porque você não tem um comportamento temporal homogêneo. E isso pode acontecer
nas nossas áreas. A gente não assume que uma determinada área ela sempre se comporta daquele jeito, especialmente se nós estamos falando de água, certo? Então, essas questões aí são muito importantes. Hoje, a agricultura de precisão, a gente tem que considerar muito a questão da disponibilidade de água. Por exemplo, um solo raso, pedregoso, de Erechim, em homenagem à Amanda aí. Erechim, você tem solos férteis, muito férteis, mas alguns solos são rasos. Então, se você tem bastante água, aquele solo vai ser muito produtivo, porque naturalmente ele é fértil. Mas se estiver seca, esse solo raso vai ser o primeiro a sentir. E aí você pode ter um comportamento ao longo dos anos muito distinto, e fica difícil você classificar. Aí você fica na dúvida, diz, bom, eu classifico isso como um solo produtivo ou como um solo pouco produtivo? E aí nós utilizamos o desvio padrão em relação à média. Quando o desvio padrão é muito alto, fica difícil você caracterizar pelas ferramentas da agricultura de precisão e adotar uma medida. Por exemplo, meu amigo Ayrton, ele está preparado lá para fazer uma adubação ou uma semeadura com população mais alta, onde o solo produz mais. Mas aí você fica na dúvida, bom, mas esse solo aqui tem ano que ele produz bem, tem ano que ele produz mal, e agora como é que eu vou saber como é que ele vai se comportar no ano seguinte? Ele vai ser uma zona de alta ou vai ser uma zona de baixa? Então fica muito difícil você tomar uma medida como essa. O Blackmore ele já falava que esses mapas de colheita ia se expandir para todas as culturas. Aqui ele já falava em mapa de colheita de cebola, de morango, de diferentes culturas, de batata, beterraba. Então, assim, realmente a tese dele foi... Eu ia dizer um palavrão aí, mas vou poupá-los, né? Foi uma tese muito longa, viu? Olha aqui, ó, 162 páginas, né, de tese, né? E, bom, eu tenho ela, né, eu guardo ela assim com carinho, né? Porque aqui a história da agricultura de precisão, ela passa por essa tese aí. Se alguém quiser ler, eu não vou exigir isso de vocês, mas se vocês quiserem guardar aí ela com carinho, pode ser. Bom, eu acho que eu queria, para finalizar a noite de hoje, mostrar para vocês uma palestra aqui sobre, deixa eu achar ela, sobre as tendências da agricultura de precisão. Acabei saindo da tela que eu queria. Vamos voltar a compartilhar. Tudo bem? Como é que estão? Posso encaminhar assim o encerramento aqui? Perfeito, professor. Muito boa. Tá bem, ótimo. Ninguém desistiu da disciplina na primeira aula, esse é o receio que todo professor tem, né? Ainda não. Não, então tá bom, né? Só motivou, professor. Que bom, ótimo. É isso aí mesmo. A gente é uma área assim que tem muitas oportunidades, mas nos exige um esforço, né, para poder entender e acompanhar tudo que está acontecendo nela. Deixa eu colocar a minha primeira tela aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui. Está visível para vocês aí? Sim. 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 Bom, Sim. ótimo, obrigado. Nós trouxemos o professor Richard Ferguson, da Universidade de Nebraska, para o APSU América. E ele apresentou as tendências da agricultura de precisão. Hoje já tem material um pouco mais recente. Depois que ele veio aqui, eu tive a oportunidade, junto com meus estudantes, de 2 estudantes meus, de nós irmos a Nebraska, que é um centro de excelência. O professor Molin estudou lá em Nebraska. E eu tive a oportunidade de ir lá e depois até vou mostrar para vocês a palestra, a apresentação que eu fiz lá
Então, Nebraska tem um grupo de professores assim que é muito importante. Tá, em inglês eu vou ajudar vocês aí com a tradução, né? Não que o meu inglês seja grande coisa, mas eu sobrevivo. Então, o que ele coloca para nós, né? Quais são os pontos essenciais quando a gente analisa a agricultura de precisão? Primeiro, o retorno econômico. Como eu disse para vocês, nem sempre a agricultura de precisão ela é a que tem a maior produtividade, mas ela geralmente, se ela for bem manejada, ela te dá mais lucro. Ou seja, o investimento e o que você consegue obter de lucro. Ela é mais eficiente de manejar os recursos disponíveis. Ela é ambientalmente mais correta. Ela se adapta a leis regulatórias. Então, se você tiver uma lei que diz, não pode passar de 1 litro de 2,4-D aplicado próximo de um parreiral, você tem como provar que você ficou abaixo da lei. E a agricultura de precisão é conectada muito com a indústria, como a gente falou, né? A indústria 4.0 aí, ela impulsiona e estabelece diretrizes para a agricultura de precisão. Quais são as opções que nós temos para manejar o manejo sítio-específico, que é o título dessa nossa disciplina, né? Manejo sítio-específico de solo e planta. Podia ter colocado de água, né, Amanda? Mas quando eu criei a disciplina, não tinha pensado na irrigação a taxa variável, que, aliás, é uma coisa que ocorre nos Estados Unidos. Não, sem problema, professor. Não, quando eu criei a disciplina, há vários anos atrás, eu não tinha essa percepção, mas eu tive a oportunidade de levar um grupo de agricultores que são de pivô, né, para os Estados Unidos, e lá a gente viu muita coisa aí de taxa variável de irrigação com um sensor, sabe, Michele? No pivô vai um sensor de vegetação e, de acordo com a reflectância desse sensor, você pode ir ajustando o volume de água a ser aplicado, e isso é feito assim, tipo seções do pivô, né, em que você pode ajustar a água de acordo com reflectância ou com a temperatura das plantas. Então, é bem legal. Principalmente com temperatura, né? Sim. E a outra possibilidade é fazer por declividade, por profundidade do horizonte ou por textura, que aí é mais fácil, são coisas que não variam. Agora, o comportamento da planta pode variar de estação para estação, de ano para ano. Então, aí faz sentido você trabalhar com um sensor termal ou de reflectância. Amostragem por zonas, mapas de colheita, mapa de condutividade elétrica, mapa de pH e mapa de matéria orgânica. Nós vamos ver isso, né? Uma empresa de uns amigos meus aí, da Veres, são lá do Kansas, do estado que eu estudei, né? E ao qual eu tenho uma relação grande. E hoje nós temos a Falker também, ela tem equipamentos para fazer condutividade elétrica. Imagens de satélite, imagem aérea, aí, que é a área que a professora Michele trabalha, imaginamento com vantes, com drones, elevação do terreno, elevação digital através de modelos baseados em RTK e GPS, né? Então, a gente pode ter um mapeamento muito preciso da altimetria e fazer todo o planejamento de linhas, né? Isso é muito legal. Taxa variável de fertilizante, de calcário, de herbicida, de sementes, escolha de densidade de planta, escolha de cultivares, irrigação, agroquímicos, né? Nós podemos misturar produtos, desligamento de seções para plantadeiras, pulverizadores, e
piloto automático, entre outras ferramentas. Então, nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil, assim, ainda não está frequente, mas nos Estados Unidos, em 2015, eles já estavam pela 17ª pesquisa em agricultura de precisão, pesquisa assim, de mercado. Então, tu imagina, né? Praticamente isso aí, em 1988, eles começaram a acompanhar como que o mercado estava evoluindo da agricultura de precisão. E nós, no Brasil, ainda eu vou mostrar depois para vocês os cases de pesquisas que foram feitas, né? Então, a primeira pesquisa que foi feita, né, foi conduzida pela Universidade de Purdue, que tem um centro lá de manejo sítio específico, né? E os autores foram o Erickson e o Wildmar, né, da Universidade de Purdue. E essa pesquisa envolveu 2.500 revendedores, né, 261 respostas, né, e representou 13 estados americanos. E aqui está, eu vou botar um pouco maior essa tela para vocês poderem acompanhar, né? Como é que evoluiu a agricultura de precisão, né? Então, vocês observam aqui em 2004, e a partir daí a gente tem algumas coisas que avançaram muito rápidos, né? Por exemplo, o uso do GPS para fins de logística, né? O GPS, né, para guiar máquinas agrícolas, uma das tecnologias assim que combinou muito, né, o sinal de GPS com qualidade e o piloto automático nas máquinas, né, isso aí foi um boom, né, chegou a 83%, 90%, uma coisa impressionante, né? Nos pulverizadores, então você imagina, antes a gente marcava com espuma, e a mesma coisa a semeadora, né, para a gente saber onde passou, tinha uma rodinha, e tudo isso assim, foi revolucionário, disruptivo, né, a entrada do sinal de qualidade de GPS, RTK, né, e a telemetria, ela surge lá em 2010, mas ganha um pulso muito rápido, né? Então, essas características aqui dessas inclinações de reta, quando a tecnologia ela se prova assim, muito eficiente, a adoção dela é muito rápida. E outras tecnologias elas ficam meio que estacionárias. Por exemplo, serviços de consultoria em agricultura de precisão. Você vê que ele tem altos e baixos, avança um pouco, diminui. O mapa de colheita no Brasil é mais ou menos isso aqui, né? A gente não consegue fazer em larga escala, enquanto outras coisas são muito rápidas. O tempo está passando rápido, eu gosto de contar piada para vocês, histórias assim curiosas, né? Eu estava no Centro-Oeste lá e eu estava caminhando, olhando uma lavoura, e uma lavoura grande, sabe? E o produtor me disse assim, professor, eu vi o seu currículo, aí o senhor tem bastante trabalhos, eu tenho alguns trabalhos em agricultura de precisão, e eu quero lhe dizer que a agricultura de precisão aqui na minha propriedade não funcionou. Aí eu falei, puxa vida, não, o senhor não viu vantagem da agricultura de precisão, né? Ele disse, não vi, não, porque eu tentei fazer aí taxa variável de fertilizantes, tentei depois fazer taxa variável de semente, mas eu acabei desistindo, sabe, e fazendo uma taxa fixa aí e não estou utilizando mais a agricultura de precisão. E nisso vinha vindo um trator com um aplicador, né, de fertilizante. E eu olhei aquele trator assim, né, eu disse assim, então o senhor não usa mais a agricultura de precisão? Não uso. Eu falei, tá bem. E aí, quando chegou perto do trator onde que nós estávamos, né, eu fiz um sinal para o trator parar, né? Eu disse, para o trator aí. Aí ele disse, o que o senhor quer olhar? Eu disse, não, eu vou retirar essa antena de GPS, vou tirar aquele monitor ali, porque o senhor disse que não usa mais a agricultura de precisão, e eu lá na universidade estou precisando desses equipamentos aí. Eu vou levar lá para a universidade, né?
Aí ele me disse, não, isso aí eu uso, professor, isso aí é o piloto automático para me saber onde que, e o sinal de GPS, para me saber onde que, para não ter sobreposição na aplicação de insumos. Aí eu falei para ele, mas isso é agricultura de precisão. O senhor disse que não usa mais agricultura de precisão. Então, o conceito dele de agricultura de precisão era amostragem de solo e, eventualmente, taxa variável de um fertilizante, mas ele não estava se dando conta que o piloto automático e o sinal de GPS que guiava as máquinas dele era uma ferramenta da agricultura de precisão. Só que ele já incorporou aquilo que ele não considerava mais agricultura de precisão. Então, é muito difícil, quando alguém pergunta assim, o professor Santos tem algumas estimativas, né? Qual a área de adoção da agricultura de precisão? Então, a gente escuta, olha, é 30, 35, é 5, é 10, às vezes é 50, 60, 70, porque depende ao que você está se referindo de agricultura de precisão. Se é o sinal por GPS e piloto automático, eu diria para você, é muito alto. Pulverizador hoje que não tenha isso, nem sai do mercado mais, né? Então, agora, se você considerar toda a gestão da propriedade em agricultura de precisão, aí esse número cai drasticamente. Então, considerar isso. Como eu disse para vocês, assim, novas tecnologias que já não são tão novas, porque esse mundo é tão dinâmico que em 3, 5 anos o que era novo passa a ser velho, né? Então, imagem aérea é uma coisa que, assim, aumentou muito nos Estados Unidos, uma inclinação de reta extraordinária, né? A condutividade elétrica, que é uma coisa assim que é muito usada nos Estados Unidos para definir zonas de manejo, né? Também teve assim, altos e baixos, né? Sensores de clorofila e de verde, né? Teve um pico e depois meio que estabilizou, mas mapa de colheita, que é interessante, mapas da lavoura, desculpe. Então, 41%, né, dos agricultores disseram que fizeram mapas de colheita, né, por várias razões e limites da sua lavoura, né, e a questão do imageamento. Outra questão é quais ferramentas, né, que estão crescendo nos Estados Unidos, né? É interessante que a amostragem de solo continua assim um crescimento bem interessante, consistente, ano a ano, né? E eu diria para vocês assim, eu sou suspeito para falar isso, mas eu acho que a agricultura de precisão sem uma amostragem de solo, a gente perde uma oportunidade de conhecer boa parte da variabilidade das nossas lavouras. Outras ferramentas, né? A amostragem, a condutividade elétrica, sensor de clorofila, né? E então, de acordo com aí o que nós temos de aplicações, né? Então, você tem a taxa variável de semente nos Estados Unidos, então ela teve um impulso aqui a partir dos anos 2008, né? E 2014 que teve um impulso muito forte, né? E eu diria para vocês que ajuste de população por zonas de manejo realmente é uma tendência. Taxa variável de agroquímicos, você vê que ela vinha numa determinada taxa e mudou a inclinação muito rápida, né? Calcário, olha, é a coisa com maior possibilidade de retorno. Realmente, a aplicação de calcário ela tem uma possibilidade de retorno muito grande. Taxa variável de um só nutriente, só o fósforo, só o potássio, né? E taxa variável de múltiplos nutrientes. Então, eu faço taxa variável de fósforo, de potássio, e a gente considera assim que, na verdade, você teria que combinar isso, taxa variável de calcário,
e de fertilizantes, né, fazer uma combinação grande. Aqui está o estado de Nebraska. Nebraska tem muitas histórias interessantes. Para descontrair, eu vou contar um pouco de algumas das histórias aí para vocês, né? Que eu escutei quando estive lá, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha história pessoal para vocês aí, né? A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui aqui para o Alabama, certo? Eu fui para uma universidade lá que é Auburn University, que era um centro de engenharia agrícola, um dos centros mais fortes dos Estados Unidos de engenharia agrícola. E um centro que estudava muito compactação do solo, sabe? Foi uma boa experiência. Aí eu voltei para o Brasil, né? Fiquei lecionando em Santa Maria e a segunda vez aí eu fui para o estado do Kansas, tá? Que fica aqui próximo de Nebraska, né? Então, aqui no Kansas, a região bem central dos Estados Unidos, e fica mais próximo do Cinturão do Milho, que é essa região aqui. E aqui eu me senti muito em casa, aqui me senti muito bem, né? E, bom, agradeço à Universidade do Kansas aí que está nos permitindo essa conexão por tão longo tempo aí. E o estado de Nebraska, ele é um estado que a chuva, pela distribuição de chuva, ele não poderia ser um estado produtor de grãos, sabe? Aqui no Kansas, que eu conheço bem, ou conheço melhor, a precipitação total do Kansas é em torno de 800 milímetros. E à medida que você vai indo para o oeste, vai diminuindo. O estado é dividido aqui na metade do Kansas. Aqui chove bem, dá para fazer culturas anuais, e aqui no lado oeste chove pouco e mais é pastagem. O estado de Nebraska, a precipitação que tinha é muito baixa. E o pessoal conta o seguinte, né? Que aqui em Nova York tinha uma população grande e havia a tal não se sabe bem, né, se era uma corrida do ouro ou se era a terra prometida. Correu um boato, né, de que se as pessoas fossem em direção ao oeste, elas iam encontrar ouro ou terras muito férteis, terras que produziriam muito bem. E eram duas coisas que né, todo mundo gostaria de ter, né? Uma terra muito produtiva ou ouro, né? Bom, mas o interessante é que as pessoas saíam aqui de Nova York de carruagens e elas tinham que cruzar isso aqui, ó, antes do inverno. Porque se eles pegassem o inverno fazendo esse trajeto, muitas pessoas morriam. E em Nebraska era um ponto intermediário entre o leste e o oeste que eles queriam chegar. E aqui, então, se dava a comercialização de animais, de mantimentos. Quem não conseguia fazer toda essa cruzada antes do inverno, parava aqui, né, e esperava passar o inverno para depois continuar. Bom, eu vi lá em parques, né, assim, histórias, né, de muita gente morrer nesse caminho, pessoas ficarem doentes, famílias nunca alcançarem a terra prometida. E o pessoal chegava em Nebraska e dormia em Nebraska, fazia comércio em Nebraska, mas não se estabelecia em Nebraska. E a razão para isso é que eles diziam que o solo era um solo pobre e que chovia pouco. Não dizia que o solo era pobre, desculpa, dizia que se chovia pouco e que, portanto, não se poderia ter uma agricultura desenvolvida. E eles iam, então, em direção ao oeste. Pois é, só que primeira coisa, esse solo, na verdade, ele é um molissol, um solo muito rico, com muito cálcio, inclusive em profundidade. E tinha muitos poços artesianos, tinha muita água, lençol freático de excelente qualidade. E aí Nebraska conseguiu desenvolver o pivô, né? Foi o berço aí do pivô central. É o estado que tem a maior irrigação e aquelas pessoas que desconsideravam Nebraska se tornou aí um dos principais produtores graças à água que tinha no subsolo.
Só que, nessa época, as pessoas consideravam que ali era uma região que não valia a pena se estabelecer. Então, e muitos morreram em busca de uma terra prometida e de ouro que nunca encontraram. E o ouro talvez estivesse ali em Nebraska, que era a riqueza de poder ter irrigação. Uma história que eu conto para vocês. E o professor Ferguson, olha, o professor Ferguson é um senhor que deve estar com 74, 75 anos. As linhas de pesquisa dele hoje é VANT, drone e nitrogênio, muito próxima do que a Michele está fazendo aí. Mas, do ponto de vista pessoal, assim, o professor Ferguson, além de ser um pesquisador assim, de altíssimo nível, ele é uma pessoa que eu admirei muito, porque tem 74 anos e ele corre 5 quilômetros por dia, todo dia, no mínimo 5 quilômetros. Então, é uma pessoa extremamente disciplinada, assim, e realmente uma referência em agricultura de precisão. E ele nos mostra que Nebraska, o tamanho de Nebraska é muito parecido com o tamanho de Rio Grande do Sul. Agora, você pega a população, o Rio Grande do Sul, hoje nós temos 13 milhões de pessoas, né? 12, alguma coisa, e o Nebraska tem apenas 1,8 milhões. Né? Então, a densidade nossa é muito mais povoada do que o estado de Nebraska. Uma característica. O que houve aqui com a minha apresentação, que acho que até a apresentação já deu uma cansada aqui. Então, vou dar um refresh aqui na apresentação. Peço desculpas para vocês aí, mas vamos ver onde é que nós estávamos, a Nebraska aqui. Então, talvez esse arquivo esteja corrompido. Bom, talvez seja um presságio para que o professor interrompa a aula aqui e continue na próxima. Mas os próximos slides... Opa, agora apareceu, que é pesado. É pesado para carregar. Mas eu queria mostrar para vocês que o estado de Nebraska, agora aqui vai aparecer, o estado de Nebraska, ele tem 3,4 milhões de hectares irrigados. Você sabe lá o que é isso? Então, a área é parecida com a gaúcha, só que a irrigação é um absurdo, né? Então, é um estado... E isso está muito associado à chuva, aqui que eu estava mostrando para vocês. Tinha que ter uma lupa aqui, mas você vê que essa região aqui chove 800 milímetros. Chove bem, mas daqui para cá é tudo um volume de chuva muito menor. Só que tem a possibilidade de você ter irrigação. E como eles começaram cedo, eles conseguiram licença para botar puxar água de poços artesianos para irrigação antes da legislação. Então, todos os poços que estavam já implantados ficaram, né? E Nebraska, então, tem a maior concentração, uma das maiores concentrações do mundo, né? 3,4 milhões de hectares irrigados. Realmente é. E lá se faz uma associação bastante grande entre irrigação por pivô e agricultura de precisão. Como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de ir na universidade e tem um pivô lá que eu acho assim, sensacional, sabe? Porque eles reúnem o pessoal da irrigação e da agronomia e da agricultura de precisão e eles dizem assim, esse pivô aqui tem que ser o pivô campeão de produtividade, é o desafio. Então, todas as práticas boas que eles acham de manejo, eles adotam naquele pivô e depois, anualmente, eles chamam os agricultores e eles comentam essas práticas. Então, esse pivô aí serve para integrar todas as áreas de agricultura de precisão, aí está muito casada com a irrigação.
Então, aí vocês estão vendo um pivô, né, na Universidade de Nebraska. É muito forte a irrigação, né, nessa universidade. E tem muitos brasileiros lá também. E aqui uma imagem aérea para vocês terem uma ideia de como é que é Nebraska. Então, é um pivô colado no outro, né? Para quem gosta da área aí, tá com a faca e o queijo, né? E então, o que eles estão utilizando de agricultura de precisão no estado de Nebraska, né? Taxa variável, população variável, taxa variável de sementes, ou nós chamamos aqui população a taxa variável, irrigação a taxa variável, que a gente estava comentando com vocês, que é uma coisa nova ainda para nós, mas o professor Ferguson trabalha muito com nitrogênio, né? Então, a ideia dele é associar a dose de nitrogênio com a dose de irrigação. Porque não adianta nada você botar uma dose alta de nitrogênio se não tiver água. Então, ele procura fazer esse manejo conjugado aí. Utilização de vantes, fertilização de nitrogênio baseada em sensores durante a estação, utilização de mapeamento de condutividade elétrica, pH, matéria orgânica, uma relação muito grande com empresas como a Pioneer, com o Encirca, e com a Monsanto, com o FieldScript, o FieldView. E eles estão testando essa tecnologia de multi-híbridos, que é não sei se vocês todos são familiares, mas a mesma semeadora ela pode ter caixas diferentes para vários híbridos e você colocar o híbrido de acordo com o tipo de solo. É uma coisa que no Brasil ainda nós não estamos pensando isso, mas nos Estados Unidos eles estão, tipo assim, se você tem um solo mais fraco, você colocaria um híbrido, de repente, de ciclo mais longo, que ele é mais tolerante a estresse. Se você tem um solo de alto potencial produtivo, você pode colocar um híbrido de ciclo mais curto e com maior potencial produtivo, nesse sentido. Os Estados Unidos estão pensando nisso aí. Aqui eu acho que era uma imagem, e aqui eles estão estudando também essa questão do estresse de culturas. Essa área aí, para mim, eu gostaria de trabalhar um pouco, né? Essa área de estresse de cultura associado à agricultura de precisão. Uma área que eu não tive nenhum estudante ainda que desenvolveu, mas é uma área que me interessa, sabe? Então, por exemplo, o estresse da cultura está muitas vezes associado à topografia, à matéria orgânica, ao pH, e a condutividade elétrica você consegue captar isso, né? Então, essas coisas aqui ele está mostrando que estavam relacionadas. Aqui, por exemplo, a erosão fez com que a matéria orgânica se deslocasse das áreas mais íngremes para as áreas mais baixas, certo? Então, isso é um efeito da própria topografia, etc. O pH já se comportou um pouquinho diferente, né? Então, você tem aqui na meia encosta uma mudança de pH forte. E a condutividade elétrica ela foi capaz de captar o solo de várzea, o solo mais plano, do solo mais declivoso, e depois novamente o que a gente chama do chapéu da coxilha, onde nós teríamos solos mais profundos, etc. E isso se relacionou muito com a matéria orgânica, né? Normalmente essas áreas aqui são muito produtivas. Mas então a condutividade elétrica ela forneceu muitas informações a respeito da matéria orgânica e da própria declividade. Isso aí pode ajudar bastante na hora de definir o manejo. Como eu falei para vocês que Nebraska tem uma história de pivô, também tem uma história de uso de nitrogênio não tão interessante, e alguns países da Europa, como eu disse para vocês, existe uma regulação com relação ao uso de nitrogênio. Vocês sabem que no Golfo do México, aqui, você pode procurar imagens satélites, tem uma quantidade de nitrogênio muito grande que foi aplicado lá na região do meio oeste americano,
e que passou por todos os Estados Unidos e chega no Golfo do México. Para quem não é muito familiar com a geografia americana, deixa eu voltar aqui, peço desculpa para vocês, só para dar uma ilustrada para vocês como é que ocorre. Eita. Poxa vida, essa questão das imagens aqui, o meu computador, ele não é um Pentium, é um Lentium, né? Mas, poxa vida, até carregar a imagem aqui. Mas eu ia mostrar para vocês que o cinturão do milho está lá perto do Canadá. E vamos achar um mapa dos Estados Unidos aqui. Ó. Essa aqui é a região que é a principal região produtora, sabe? Aqui você tem Ohio, Indiana, Illinois, Iowa. Isso aqui é o filé mignon dos Estados Unidos, em termos de agricultura. Essa aqui é a região que, normalmente, quando me convidam, eu levo grupo de agricultores aí para visitar propriedades desses estados aqui. Já fiz isso durante 5 anos, aí espero continuar fazendo esse ano. Estava previsto levar um grupo de produtores aqui da região central do Rio Grande do Sul, infelizmente ficou tudo prejudicado, né? Mas esse nitrogênio que é aplicado aqui, ó, inclusive em Nebraska, ele chega cá no Golfo do México. Tu vê, atravessa todos os Estados Unidos e se deposita aqui no Golfo do México. Então, isso que ele estava mostrando. Tem imagens de satélite, se vocês colocarem aí poluição de nitrogênio no Golfo do México, vocês vão ver que a quantidade é absurda. E aí eu falo isso para os meus amigos agricultores, né? Se isso acontecesse aqui no Brasil, os agricultores estavam tudo presos aí, né? Porque a nossa lei ambiental ela é rigorosa, né? E lá nos Estados Unidos, assim, o pessoal não é que aceita isso, né? Mas aconteceu. Essa poluição do Golfo, aí, se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão achar imagens incríveis aí da quantidade de nitrogênio que é aplicado nas lavouras e que chega aqui, de milho. Né? Então, aqui eles mostram isso, né? Que a concentração de nitrato, né? Então, de acordo com a concentração de nitrato que tiver na água, você vai ter leis que vão obrigar você a diminuir o uso ou usar um tipo de nitrogênio que não polua. São coisas que não existem no Brasil. E a agricultura de precisão é a forma de você provar que você está seguindo a lei. E aqui eles nos mostram, então, os experimentos que eles fazem nos Estados Unidos, lá na Universidade de Nebraska. Então, eles fazem faixas, em que aqui são faixas que foi ajustado a adubação de acordo com o que o sensor ia encontrando da vegetação, do canopy, do dossel. Então, em função disso, eles vão ajustando a taxa de nitrogênio de acordo com a necessidade real da planta. Eles fazem essas faixas aqui e depois eles comparam com o restante da lavoura, que é feito lado a lado. E aqui é como que eles fazem. Ó. Então, é relativamente caro isso aqui, né? Mas esse sensor aqui ele está captando essa linha aqui, ó, certo? E ele vai ajustar a adubação nitrogenada de acordo com o que ele vai encontrando nessa linha. Então, você imagina você ter aqui um número de sensores que fosse igual ao número de linhas. É muito caro, né? Mas aí o que pode fazer é o seguinte: esse sensor está lendo essa linha, esse sensor está lendo essa linha, de repente essa linha aqui faz pela média dos dois. Né? Porque fica impossível você ter, não é impossível, né? Economicamente é bastante caro você ter o sensoriamento linha a linha, que seria o ideal, né? Eu disse para vocês que... E aqui eles têm, então, um resultado desse projeto, que eles chamam o projeto SENSE. SENSE vem de sensoriamento de nitrogênio, um belo termo, né? SENSE, sensoriar, né?
Então, aqui eles mostram a dose que o agricultor aplica, né? E a média e a dose que o sensor está sugerindo, né? Então, eles mostram que muitas vezes, olha aqui, ó, o sensor aplicou uma dose menor, aplicou uma dose menor, uma dose muito menor, uma dose próxima, uma dose menor. Normalmente, o sensor aplica ou uma dose menor ou uma dose igual. Essa é uma característica do sensoriamento, né? E ocorrendo isso, a produtividade não é penalizada, aí que é o ponto. Nem sempre, e isso eu também aprendi quando eu trabalhei com o sensor da Yara, o N-Sensor, nem sempre a gente consegue aumentar a produtividade, Michele, mas a gente consegue manter a produtividade com uma dose menor de nitrogênio. E aqui, na média, eles reduziram em 25% a dose de nitrogênio sem perder produtividade. E isso para o ambiente é muito importante. Né? Então, é essa questão que eles estavam mostrando aqui. Né? Então, se a gente fizer uma estimativa do retorno em grãos por nitrogênio aplicado, o projeto aumentou em muito. Para cada unidade de nitrogênio gasta os quilogramas de grão colhido. Então, o lucro foi de $10 por acre, que daria $20 por hectare. Então, é isso aí que se... E agora eles estão, né, muito forte aí com a parte de drones, né, para fazer esse serviço que era feito aqui. Ó. Deixa eu voltar para vocês terem. Feito por sensores proximais, agora eles querem transformar isso em drones, que aí fica mais barato, porque se imagina você ter o sensoriamento planta a planta ou linha a linha, fica caro isso, né? E agora essas maquininhas aí, né, que nós temos no Projeto Aquários, uma Red Edge, né, MX, e, bom, aí depende do bolso e do dinheiro que você tiver. A Mica Sense é uma marca muito boa. Os sensores aí, né, 7 bandas, etc. Então, esse é o projeto, né, que continua lá em Nebraska, de eles fazerem esses mosaicos e definir a taxa de fertilização nitrogenada, né? E aqui um pouquinho para minha amiga Amanda é a taxa variável de irrigação. Então esse também é um assunto que eles estão desenvolvendo lá em Nebraska, né? E aqui nós temos os experimentos que são feitos, né? Com volume de água variável. Então aqui, por exemplo, botou mais água na extremidade do pivô. E aí você tem diferentes opções de sensoriamento, né? E depois eles medem a produtividade se está valendo a pena fazer isso. Então, aqui, ó, aonde que eles fizeram a taxa variável, esse aqui é o mapa de posicionamento, né? Então, a declividade influencia muito nessa prescrição da taxa variável. Nós temos muito pouca coisa disso no Brasil. É um campo assim a ser explorado. Essa tecnologia dos multi-híbridos, estou terminando a apresentação, que você tem uma semeadora que ela pode colocar mais de um material, né? Então, aqui em vermelho ele está semeando 12,57 e em verde ele está semeando 14,98. E aí ele faz esse tipo de mapa, né? De aplicação. Bom, assim, é uma oportunidade. As plataformas, né, o FieldView, o Encirca, nos Estados Unidos, assim, isso é uma tendência. Muitos agricultores aderindo a essa tecnologia. E a agricultura dos dados, né, a agricultura digital, que é uma tendência, né? E essas discussões todas de quem são os dados, etc. Mas há uma aliança, né,
entre a GCO, Nebraska, Associação de Produtores de Milho, Topcon, Raven, outra universidade, CNH, Farm Bureau, a Associação dos Agricultores, para trabalhar esses dados, né, e disponibilizar eles para que todas as pessoas possam melhorar as suas lavouras com base no uso de dados que são compartilhados. É uma filosofia. E já tem também várias iniciativas de ordem de sustentabilidade, plataformas como o NutrientStar, que ajuda você a manejar mais eficientemente os nutrientes, outras plataformas que unem o Walmart, Coca-Cola, Cargill, BASF, John Deere, em defesa do ambiente, né? Então, assim, essas coalizões de empresas para criar novas soluções que elas comungam é uma coisa que essa Big Data vai criar de oportunidades. Concluindo, 80% dos fornecedores de insumos oferecem agricultura de precisão nos Estados Unidos. Então, quem vende insumo já vende também algum serviço de agricultura de precisão. Piloto automático e posicionamento de máquinas em 80%. O uso de vantes está crescendo muito nos Estados Unidos, né? Hoje o pessoal já está um pouquinho assim, meio que alguns dizem que já passou a onda dos vantes, mas não sei, né? Essa é uma área muito dinâmica, difícil predizer, né? Necessidade do aprimoramento do nitrogênio é um nutriente muito difícil, né? E o interesse da indústria e de consumidores, né, para práticas agrícolas que sejam ambientalmente corretas, né? E essa foi a apresentação do professor Ferguson, e eu digo para vocês assim que eu passei a admirar muito o professor Ferguson por ser uma pessoa com conhecimento extraordinário e uma pessoa muito acessível. Se vocês sobreviveram a tudo isso, né? Foi uma primeira aula com um pontapé muito forte aí, né? Agradeço muito a atenção de vocês e nós tínhamos que combinar a próxima aula, né? Eu não vou cansar demais vocês. No nosso calendário, alguém tem o calendário? Eu tenho aqui no meu celular, só um pouquinho que o Juliano me passou. Que aí eu vou marcar a próxima aula para a semana que vem. Eu ia marcar para amanhã de manhã, mas eu vou aliviar vocês aí. Deixa eu ver, o Juliano me mandou o calendário aqui. Eu quero ter certeza de quando é a próxima aula. E se vocês têm algum impedimento de assistirem a próxima aula, que vai ser agora no Brasil, né? Nós vimos a agricultura de precisão nos Estados Unidos, tendências, oportunidades, e agora a gente veria, aqui está. Eu tenho a próxima aula, seria amanhã, mas eu vou poupar vocês desse desconforto, e aí as próximas seriam quarta, quinta e sexta. Eu pergunto desses dias à noite aí, que dia que a gente poderia usar eles? Quarta-feira poderíamos marcar uma aula? Por mim, sim. Por mim, não, Thelmo. Eu dou aula quarta-noite. Tá bem, é por isso que é democrático. Então, quinta-feira? Pode ser. Eu posso quinta e sextas. Tá, Posso, tranquilo. Então, fica marcado... Eu também posso. Perfeito, Amanda. Então, fica marcado a nossa próxima aula para quinta-feira. Esse horário das 19h30 fica bom? Ou 20 horas? Como é que vocês preferem? Para mim, tanto 20. faz. Pode ser.
Pode ser. 20 horas, se vocês querem jantar antes da aula aí. Então, vai das 20 às 22 horas. Você vê que com a cortesia da... Vou desligar aqui agora, parar de gravar.